Pessoal, então essa é a aula 2 das 3 aulas que nós teremos nesse módulo 1, Introdução Bíblica. Como eu havia falado no início, nesse módulo 1 nós não tratamos páginas, um conteúdo assim diretamente da apostila, mas abordamos o conteúdo de introdução de uma maneira geral, dentro do tema Introdução Bíblica. Nós vamos encerrar na quarta-feira, dia 10, com a terceira aula, e encerramos o conteúdo. A aula já quero adiantar que a terceira aula, nós vamos abordar uma conclusão sobre a introdução bíblica e alguns pontos diretos da apostila, na aula 3.5. Eu ia trazer um trabalho para a gente aplicar, só que eu não consegui imprimir a folha. Nós vamos ver se a gente consegue, vai ser semelhante à última, que é leitura de um texto e discussão. Nós vamos ver se a gente consegue fazer sem a folha. Coloco o texto aqui e façamos a leitura juntos, tá? Ao final da aula. Então, hoje nós vamos falar, dentro do tema Introdução Bíblica, vamos falar sobre crítica do texto, paleografia. Primeiro eu quero deixar bem claro que dos textos bíblicos, a Bíblia como nós conhecemos, Palavra de Deus, 66 livros, 2 testamentos, o Antigo e o Novo, não existe os originais. Então, dos textos bíblicos, o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego, com algumas partes de hebraico no livro de Mateus, não existe nada de original, nenhum texto original. Aí você diz, mas então como que eu posso confiar na veracidade da palavra se não há textos originais? Os textos eles foram sendo copiados no decorrer do tempo para outras traduções, considerando que o original do Antigo Testamento era hebraico e do Novo era grego. Outros povos, outros idiomas precisavam ter acesso ao texto. Então nós tivemos momentos da história em que um grupo de pessoas escolhidas se reuniram com o intuito, com o propósito de traduzir o texto bíblico. E a crítica textual e a histórica é o que nós fazemos para dar confiabilidade no texto que nós temos hoje. Para falar assim, não temos o original para nós fazermos a comparação, mas nós temos as traduções que vieram anos após anos para nós sabermos que realmente são textos fidedignos. Conforme esse conceito aqui de Wilson Paroch, a ciência que procura restabelecer o texto original de um trabalho escrito, cujo autógrafo não mais exista, é denominada crítica textual. E a crítica textual, também podemos chamar de paleografia, ela se divide em 2 pontos: a crítica textual em si e a crítica histórica. A crítica textual é a análise das cópias manuscritas mediante o estudo dos diferentes manuscritos e das respectivas famílias textuais. Aí sim, por meio da paleografia. Paleografia é o estudo de qualquer forma antiga de escrita. Ok? Considerando que a Bíblia é uma forma antiga de escrita, paleografia também estuda os textos bíblicos. E a crítica histórica, ela estuda os problemas de composição, incluindo-se o autor, a data, o lugar e as circunstâncias em que foi escrito o material em questão. Então, como que é feita a análise para dar veracidade aos textos bíblicos e saber que aquele texto que nós temos hoje realmente foi escrito por Paulo, foi escrito por Moisés, foi escrito por qualquer que seja. Então, é feito esse confronto dentro da crítica textual. Primeiro, analisa as cópias que possuem, e aí são estudos diferentes das famílias textuais e tudo mais, para ver se há coerência, concordância, e ao mesmo tempo faz um estudo quanto à época, a história, o autor, o contexto, o lugar. Por isso nós dizemos que a Bíblia não há contradição na composição dela em si. Nos 66 livros, mesmo tendo um período enorme entre a primeira escrita
Pentateuco, até a última escrita, Apocalipse, uma carta de João, mesmo tendo pessoas tão distintas uma da outra, e um período de cultura e história tão distinto um do outro, não há contradição no texto. Aí está a parte espiritual da Bíblia de confiabilidade. E aí nós ficamos aquela questão, né? Onde estão os originais? A razão da perda prematura dos autógrafos neotestamentários, porque do Antigo Testamento a gente até entende, e não faria muito sentido possuir, dado o tempo mesmo em que foi escrito. Só que o Novo Testamento já foi escrito bem depois, ele terminou de ser escrito no ano 80, mais ou menos depois de Cristo. Só porque o material que eles usaram para escrever, tanto o Antigo quanto o Novo, e aí eu vou falar mais do Novo, não tinha durabilidade. O material ele se perdia mesmo. E o material era o papiro, foi aquilo que nós estudamos na outra aula. Na aula passada fizemos aquele trabalho, vocês lembram, né? Esse material ele não tem durabilidade. E também, culturalmente, os hebreus, eles tinham o costume de enterrar o texto que eles possuíam da Bíblia quando eles estavam desgastados, para que não tivesse a possibilidade de ter alteração. Porque às vezes perdiam uma parte, e aí, se está fora de contexto, pode ter uma interpretação diferente. Então, o que é que o povo hebreu fazia? Isso é cultural dos judeus. Se o texto está perdido uma parte, eles consideram o texto inteiro, o livro inteiro. Então, ele pegava e enterrava para ninguém mais ter acesso àquele texto. Vamos de pergunta. Agora eu pergunto, eu quero resposta de vocês. Por que você quer ser sábio? Quem quiser pode responder. A pergunta, nós vamos partir do pressuposto sabedoria bíblica, tá? Pressupõe que vocês estão fazendo a aula para ter conhecimento. E conhecimento é sabedoria. Então, a pergunta para vocês é: qual a motivação? Qual a sua intenção em adquirir sabedoria? Pode falar, pode baixar a massa para ficar mais fácil. Bom, no meu caso, ele está cada vez mais ter mais função de estar um pouco que verdadeiramente eu aprendi. E ter clareza daquilo que eu ensinava, me colocar à disposição para levar a palavra de Deus, ter mais conhecimento, para ter mais certeza do que eu posso passar para quem estiver. Mais alguém quer falar? O motivo, então, para você sabe adquirir conhecimento para poder falar bem, tranquilo. Existem alguns, e aí eu pressuponho que esse motivo eu posso categorizá-lo como necessidade, então. Seria uma necessidade de sabedoria. Muitas pessoas buscam o conhecimento e a sabedoria por fama, ou às vezes até um pouco de vaidade, né? Porque se destaca. Quanto mais sábio você é, mais se destaca. E isso, para o contexto bíblico-teológico, é uma grande contradição, porque quanto mais nós estudamos, se nós tivermos compreensão mesmo do que o texto bíblico quer trazer para nós entendemos que não pode ser esse um objetivo. Então, não é o objetivo de ninguém aqui. Segunda pergunta: onde eu posso encontrar sabedoria? Se a minha busca por sabedoria é ter conhecimento para não falar asneira, para ter o que falar, tratando de texto bíblico, falar sobre a salvação, Cristo, vida, onde eu posso adquirir sabedoria? Podem dizer. A sabedoria que vocês possuem hoje, aonde vocês adquiriram ela? A Bíblia? A Bíblia e pregação. Pregação, outras pessoas ministrando, né? Pregação. Certo. Mais alguém? Outros materiais, livros? Só? Ninguém tem? Aluno de... Só?
Internet, enfim, eu pensei, ninguém tem internet em casa, ninguém busca internet. É do meu tempo, a gente estudava para a prova na biblioteca, lá da praça. Internet. Mais algum? Oração. É uma boa forma, irmã, buscar sabedoria. Separamos aqui, sem saber a resposta de vocês, mas as respostas mais comuns para essa questão são essas. Então, as motivações, eu vou pegar só a necessidade, talvez algumas outras, né? Mas aqui está falando de respostas gerais para a sabedoria geral, ok? Fonte, foi falado dos livros, e aí a Bíblia se enquadra neles. O Jonatas falou da internet. Pregações, tem também a televisão, nos traz sabedoria, nos traz conhecimento. E aí eu pergunto, se dermos um problema muito difícil a um sábio que usou das fontes e motivações corretas, e aí nós vamos separar aqui que existem motivações erradas e existem fontes erradas, certo? Conseguem entender? Quer depender da motivação, eu vou me estabanar na busca por sabedoria. De igual forma, a depender da fonte que eu vou buscar sabedoria e entendimento, vai dar errado também. Se eu for numa fonte errada, uma pregação mal falada, um texto mal interpretado. Mas se eu basear que uma pessoa sábia, que busca sabedoria, usou as fontes e motivações corretas, ela vai conseguir resolver qualquer questão que for posto diante dela? Resposta bem objetiva, sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Mas eu não sei qual que é a terceira resposta possível para questionamento. Só cabe sim ou não para essa resposta. Se nós pegarmos um sábio que usou das fontes e motivações corretas para adquirir a sabedoria, certo? Então acabou. Pensa em alguém que você pergunta as paradas e a pessoa consegue te responder. Sempre respondeu. Qualquer coisa. Não estou falando só de Bíblia. Qualquer enigma da humanidade. Por que o ímpio prospera? Por que o justo sofre? Então não importa o questionamento. Você pergunta, a pessoa responde. Então pensa nesse. Qualquer questionamento for levado a ele, considerando que ele buscou as motivações e as fontes corretas, ele consegue responder? Tá. Porque as fontes já foram corretas. Mas eu acho que não, porque ele fez essa. Pode ser por isso, né? Mas eu acho que não aprendizado. Falamos na aula anterior, se vocês lembrarem, o seguinte: existem questões que não serão respondidas na Terra, lembram? Então, existem enigmas, questões que não será possível resposta aqui. Talvez a resposta de vocês baseie-se nessa premissa, porque estava lá no subconsciente. Vamos para o livro de Daniel. Abra comigo aí, Daniel, capítulo 2. Aconteceu um fato muito bacana. Daniel, capítulo 2. Lá depois de Salmos, onde é que tem profetas maiores, Daniel, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: no segundo ano do seu governo, o rei Nabucodonosor, aqui lembrando o contexto, tá? Daniel, ele foi levado cativo como membro da família real de Judá, foi levado cativo para a Babilônia com os amigos dele. Capítulo 1 fala daquele magnífico propósito de não se contaminar com manjares do rei. O contexto é esse. E eles passam no propósito e são elevados ao cargo de príncipes, tá? E no capítulo 2 diz assim: no segundo ano do governo, o rei Nabucodonosor teve sonhos que lhe perturbaram sobremaneira.
Seu espírito ficou tão aflito que já não podia mais conciliar o sono. Por isso o rei convocou os magos e os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissesse o que havia sonhado. Essa é a história, olha para cá. Você já dormiu, sonhou alguma coisa, e você acorda aflito pelo que você sonhou, só que você não consegue lembrar o que sonhou. Então, assim, não é só que você não sabe o significado. Não saber o significado de um sonho é muito comum. Quase que um dom, saber o significado das coisas que sonham. E ele não lembrava o sonho. Já aconteceu com vocês de não lembrar nem o que sonhou. Só que ele era o rei. Então, ele tinha uma galera que ficava por conta, financiado por ele, sendo sustentado pelo reino, ficava por conta dessas coisas. São sábios, magos, feiticeiros. Ele juntou o pessoal e falou assim: pessoal, tive um sonho, acordei muito mal, e eu quero saber o que significa. Aí o pessoal falou: tá, conta o que você sonhou. Aí ele falou: eu não lembro. É aí que tá. Foi tão terrível, tão esquisito, só sei que me incomoda. Ou seja, aquela pergunta que nós fizemos, de apresentar um questionamento ao sábio que usa de motivações corretas, com fontes corretas, consegue responder? Vocês responderam corretamente, que não é possível, mesmo assim, às vezes não consegue a resposta. E aí continua. Versículo 11, 12, 13. No capítulo 2 diz assim: o que o rei está pedindo, isso aqui são os magos respondendo para ele, tá? O que o rei está pedindo é difícil demais, ninguém pode revelar isso ao rei. Aí os magos apontam quem tem a solução. Ele fala: senão deuses. Só que os deuses não habitam entre os mortais, os magos dizem. Só que isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução da galera. Ele falou assim: se vocês não podem me auxiliar nesse propósito, para que vocês servem? Então pode morrer todo mundo. Então o decreto foi emitido para que fossem mortos os sábios, todos do reino da Babilônia. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Aí que entra a parada. Por quê? O decreto atingia todos os sábios do reinado. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os 3 amigos dele, faziam parte do reinado, entre os príncipes, os governantes, os sábios. Então, eles também iriam morrer. Então, chegou a notícia: ó, você está na fila para morrer, amanhã é seu dia. Algo do tipo. Por quê? Porque o rei sonhou um negócio e ele não consegue lembrar o que sonhou, ninguém consegue revelar, e ele está inquieto, então mandou matar. Versículo 19 diz assim: então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou ao Deus dos céus. Aí entra a irmã que diz que por oração recebe também sabedoria. Versículo 20 diz assim, Daniel dizendo: seja bendito Elá. Versículo 19 ele conclui falando, Daniel disse em aramaico: seja bendito Elá, o nome de Deus para todos sempre, porque a sabedoria e a força a ele pertencem. Então Daniel não só adquiriu a sabedoria que precisava por outra fonte, e aí a fonte espiritual, aí foi Deus que revelou para ele, como ele fez remissão à fonte. Ele já chega e fala: oh, antes que todo mundo ache aí que eu sou um Deus que habita entre vocês, louvado seja Deus, porque ele me deu a revelação desse sonho. E aí Deus revela a Daniel de fato o que o rei sonhou, o que significava o sonho dele. E aí livra a cabeça de todo mundo que estava ali para morrer. Joyce Baldwin diz o seguinte: sabedoria aos sábios não significa que só os sábios recebem um dom de sabedoria extra. Mas, onde houver sabedoria, esta foi recebida como um dom do único Deus, que é a fonte. Qual foi a grande jogada de Salomão para Salomão ser próspero no reinado dele? Quem consegue responder? Saul, primeiro rei. Antes de Saul, a Bíblia nos diz que o povo era governado diretamente por Deus
por meio dos juízes, sim ou não? Povo de Israel, nação de Israel. Então você tinha um juiz, Sansão, Débora, Samuel, que foi o último. Todos eles eram juízes do povo, cheios de Espírito Santo, e eles ficavam no propósito de Deus, pelo menos boa parte da sua vida, e Deus governava a nação de Israel através dessas pessoas. A Bíblia diz que com Samuel, o povo começa a ficar copiando nações vizinhas e pede rei humano. Deus concede, levanta-se Saul, Saul reina 40 anos, depois Saul é Davi, 40 anos. Antes de Davi morrer, a Bíblia diz que Davi chama Salomão, seu filho, e passa o reinado. Salomão, agora você vai reinar. E Davi dá algumas instruções para Salomão. Ser temente a Deus, fala da promessa de Deus na vida dele. Davi fala, Salomão, Deus me prometeu que se os meus filhos forem tementes e obedientes, a coroa nunca sairá da nossa cabeça, então será eterna. E orienta Salomão quanto à construção do templo. E quando Salomão constrói o templo e faz uma grande festa e tal, a Bíblia diz que Deus aparece a ele em sonho e fala assim, o que você quer? Pode falar. Sabedoria. Isso, ele pede sabedoria. Correto? Então, nós entendemos que é preciso ser sábio para pedir sabedoria. É meio que isso. É preciso ter uma sabedoria pré-existente. É preciso ser sábio até no pedir as coisas. Então, Salomão foi extremamente sábio ao pedir sabedoria. Então, a dica-chave para vocês, alunos, durante todo o curso, a hora que as coisas apertarem e você falar, não entendi nada, é buscar a fonte Deus. Para Deus iluminar a mente, para conseguir compreender e interpretar, ok? Benção? Alguém tem alguma pergunta? Então, nós vamos encerrar a parte do texto e passar para a tarefa que nós estávamos falando. Quero agradecer a todos que acompanharam por aqui.